Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus. Momento quando, não onde, mas no momento quando nós abrimos a palavra de Deus e pensamos com Deus, né? E sabendo que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos edificar, nos instruir e revelar os pensamentos de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós tínhamos uma expectativa, mas de repente as coisas não conectam. E quando isto acontece em nossas vidas, vem o medo, a insegurança, o desespero, não é verdade? E muitos, nesse momento, retrocedem na sua vida, na sua corrida da fé com Deus. E eu vou falar exatamente sobre isso nessa noite. Não retroceda, né? E vamos abrir, se você pode, abrir comigo a palavra de Deus em Isaías capítulo 50. Isaías 50 e vamos orar. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de não só te adorar, te louvar, mas também de ouvir a sua palavra, alimentar a nossa fé. O Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro das nossas necessidades, Pai. Nós todos estamos na expectativa de milagres em nossas vidas neste começo de ano e sabemos que o inimigo trabalha o tempo todo para impedir que a bênção chegue até cada um de nós. Só anula todas as artimanhas do diabo e seus demônios contra as nossas vidas, ó Pai, neste momento, no nome glorioso de Jesus. Tenha liberdade de falar conosco nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém? Isaías capítulo 50, o profeta fala o seguinte, versículo 4 e 5. O profeta Isaías: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retraí. Não me retraí. Sabe, um chamado específico para o profeta Isaías. É um testemunho de fé do profeta Isaías. Ele diz, olha, Deus me deu língua de erudito para que eu saiba falar boa palavra ao cansado. E não somente isto, mas também Deus me desperta cada manhã os meus ouvidos para que eu ouça. Para que eu ouça. Olha, isso fala de intimidade do profeta de Deus. Ele podia diariamente ouvir pela manhã a palavra de Deus, sabe? Os pensamentos de Deus eram comunicados ao profeta e ele disse, olha, Deus me deu língua de erudito, Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não me retraí. Eu não retraí. Eu não me retraí. Não me retraí. Sabe quantos hoje estão retraindo, estão retrocedendo, estão regressando, né? Em vez de estar como adultos que, sabe, comendo, sabe, comida sólida, estão necessitando de tomar leite, como está escrito em Hebreus capítulo 6. Muitos de nós estamos assim nessa noite. Cada um de nós temos um chamado perante Deus. No último domingo, né, domingo passado, eu falei sobre sermos escolhidos por Deus, separados para Deus, não foi verdade? Né? É uma boa mensagem, se você ainda não assistiu, né, pode ir lá no nosso playlist, né, e assistir o culto de domingo, foi muito bom, né? Nós fomos chamados a correr a corrida da fé. Cada um de nós fomos chamados a correr a corrida da fé. E essa corrida sempre será para frente. Sempre será para frente. Para frente. E sempre. E sempre de cabeça erguida.
De onde vem o nosso socorro? Do Senhor. Então, nossa corrida é de cabeça erguida. Mas pastor, se nós corremos de cabeça erguida, nós vamos tropeçar, vamos cair. Não. Isto é a corrida da fé. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não compreendemos, mas confiamos. Não sabemos como, mas Deus sabe. Essa é a corrida da fé. Uma corrida de cabeça erguida e para frente, sempre para frente. Sabe, amados irmãos, nessa noite eu quero falar com você sobre não retroceda na sua vida espiritual. Não retroceda para, sabe, parar de fazer o que Deus chamou você a fazer. Deus te escolheu, Deus separou você e eu para Ele, para que possamos dar frutos, para que nós possamos correr a corrida da fé juntos. Temos problemas? Sim. Temos dificuldade? Temos. Às vezes não sabemos o que fazer, às vezes não temos forças para continuar, mas nós continuamos correndo a corrida da fé, congregando, contribuindo, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, correndo a corrida da fé, junto, congregando. Domingo estaremos aqui pela fé, e você é convidado a estar conosco, juntos, para corrermos juntos, nesse início de ano, a corrida da fé. Então, Deus tem um plano para cada um de nós, e Deus quer que corramos essa corrida de cabeça erguida, para frente, sempre. Sabe, Paulo disse em Filipenses capítulo 3, nós vamos voltar aqui depois em Isaías, mas Isaías foi um chamado específico. Deus disse, olha, eu te capacitei, eu te dei línguas de erudito, eu te dei, sabe, eu abri seus ouvidos. Isaías disse, eu não fui desobediente, não retraí. Quantos de nós temos ouvido sobre o chamado de Deus, sabemos que Deus quer de nós, como o profeta Isaías, mas em vez de perseverar, estão retrocedendo, estão retraindo, estão parando, estacados, parando de fazer o que Deus nos chamou a fazer, exatamente pelo fato de estarmos num mundo tenebroso, um mundo que é governado por espíritos do mal, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas o Paulo disse aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo disse, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo disse, uma coisa eu faço. Lá Paulo estava sendo perseguido pelos judaizantes, Paulo estava, era mal compreendido pelos fariseus, os homens da lei, e era perseguido. E Paulo disse, olha, onde ele ia pregando, os judaizantes vinham atrás com outro tipo de pregação. Olha, este é aquele que perseguia os cristãos, esse é aquele que fazia isso e aquilo outro. E Paulo disse, uma coisa fácil. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Tudo bem? As que adiante de mim estão. Como está a sua corrida da fé? Você está retrocedendo? Ou você está correndo a corrida de cabeça erguida? Confiando, esperando inteiramente na graça de Deus que está sendo revelada por meio de Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Esperando inteiramente na graça de Deus, porque nós confiamos que aquele que começou boa obra em nós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus está trabalhando atrás de nós, neste momento, em nossas vidas. Nós conseguimos ver o que está aqui diante dos nossos olhos. Domingo passado, eu falei sobre José, que Deus trabalha atrás da cena para fazer concluir o plano que ele tem para a vida de cada um de nós. Deus está trabalhando fora desse espaço físico que nós estamos vendo para suprir nossas necessidades, para fazer-nos promover dentro do chamado que ele tem para as nossas vidas, para nos socorrer daquilo que nós necessitamos no momento. Deus está trabalhando fora da cena, Deus está trabalhando fora daquilo do que nós estamos enxergando hoje, compreendendo pela nossa mente carnal. Deus trabalha além disso,
Deus em favor de cada um de nós. Não retroceda. Paulo aqui, para uma coisa eu faço. Esqueça-me das coisas que para trás ficaram e avance para que são diante de mim. Paulo, sabe, ele teve um chamado, assim como o profeta Isaías. O profeta Isaías, olha, Deus me deu língua de eruditos para falar boa palavra alcançável. Deus abriu meus ouvidos para que eu ouça e entenda. Deus fez isso e eu não fui desobediente, não me retraí. Paulo foi chamado, nós sabemos como foi o chamado de Paulo. Ele caiu do cavalo quando ia para Damasco, ficou cego, e Ananias foi o instrumento que Deus usou para ir até Paulo e orar por Paulo, e caiu as escamas dos olhos de Paulo, ele orou, ele foi batizado, mas ele chamava Saulo, e ele dá esse testemunho, Jesus falou a Paulo, Saulo, eu tenho um plano para a sua vida. Ananias revelou esse plano para Paulo, que era Saulo, né? Olha, você vai ser um instrumento que vai ver o que é sofrer, você chamado para pregar aos gentios. Paulo foi chamado para ir aos gentios. Deus o capacitou, Deus o preparou para que ele fosse uma bênção no meio dos gentios. Ele teve um chamado. E ele dá esse testemunho diante de Agripa. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Filipenses 3, você leu? Li. Uma coisa fácil, esqueço-me das coisas que para classificar e avanço para a questão diante de mim. Filipenses 3:13, eu falei. Mas aqui já estamos nós continuamos falando de Paulo. Em Atos, capítulo 26, o testemunho de Paulo, né, que era Saulo, diante do rei Agripa. No versículo, a partir de 13 a 15, está escrito: ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha o testemunho de Paulo diante do rei Agripa. Olha, Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, Paulo pegou uma carta com a liderança do Sinédrio para ir para Damasco, para perseguir os cristãos, aqueles que seguiam o caminho a Jesus Cristo, para prendê-los e levar preso para Jerusalém. E ele cai do cavalo. E Paulo pensava que estava perseguindo homens e mulheres. Mas Jesus disse: você está perseguindo a mim. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando você e eu somos perseguidos, não é nós que somos perseguidos, mas aquele que habita em nós, aquele que nos selou com o selo do Espírito Santo, como está em Efésios 4:30, aquele que vive em nós, como está escrito em Gálatas 2:20, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Cada um de nós que somos verdadeiramente nascidos de novo, temos o selo do Espírito Santo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, quando nos persegue, não é a nós, mas aquele que vive em nós, Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha o testemunho de Paulo. E olha no versículo 19. Paulo disse para o rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isaías disse: não fui desobediente, não me retraí. Paulo disse para o rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Jesus me chamou. Jesus disse que eu ia ser luz, ia me levar para pregar aos gentios. O meu ministério seria aos gentios. Então, Deus o capacitou, fazendo Saulo ficar 3 anos no deserto.
no deserto aprendendo as boas novas de Cristo. E sabe, aqui Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Assim como o profeta Isaías disse, eu não fui desobediente, não me retraí. Paulo também não retraiu. Ele seguiu em frente no chamado dele. Mesmo sendo açoitado 40 vezes menos uma, mesmo sendo preso, mesmo sendo acorrentado, mesmo sendo jogado à masmorra, ele não retraiu, ele seguiu correndo a corrida da fé. Olha, amados irmãos, temos chamado diante de Deus para seguir em frente, esperando inteiramente na graça de Deus. Deus, sabe, ele nos dá graça e mais graça, e graça é receber de Deus o que nós não merecemos. Diariamente, quando nós dormimos, nós estamos recebendo de Deus. Enquanto dormimos, Ele está preservando a nossa vida, o nosso chamado, a nossa casa. Isso é bênçãos. De manhã cedo, quando nós acordamos, não merecemos, mas Deus, Ele nos acorda. Ele renova as suas misericórdias cada manhã em nossas vidas. Ele nos dá, sabe, graça e mais graça. Ele nos orienta no caminho que devemos andar. Ele traz cura, ele traz provisão, ele traz livramento, ele traz solução. A palavra de Deus, ela clareia o nosso caminho. Cada passo que nós damos de fé, sabe, iluminado pela palavra de Deus, pelos pensamentos de Deus, agrada a Deus. E esse é o meio que nós podemos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fomos chamados a correr uma corrida para a frente, de cabeça erguida, a corrida da fé, sem medo de tropeçar, sem medo de correr risco de cair, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços da vida. Aqui estamos nós nessa noite, seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto mais. Não retroceda. Siga em frente. O nosso chamado é pessoal. Nós não podemos transferir para ninguém tanto o sucesso como o fracasso do nosso chamado, da nossa vida com Deus. Não podemos transferir para ninguém. Não podemos culpar o filho, o pai, a mãe. Não podemos culpar ninguém. Né? Então, podemos seguir em frente de cabeça erguida, confiando em Deus, esperando em Deus e na certeza de que Deus está trabalhando em nossas vidas no dia que se chama hoje, agora. Então, pense comigo no privilégio que nós temos de seguir em frente, mesmo diante de tantas situações difíceis. O Espírito Santo, ele vai nos instruir de cada passo que nós damos, debaixo das vistas de Deus. Não é isso que está escrito em Salmos 32, versículo 8? Deus nos instrui debaixo das suas vistas. Deus está nos instruindo, cada um de nós, no caminho que devemos andar, correr a corrida da fé de cabeça erguida, confiando em Deus, esperando em Deus. E assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vou ler para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a renovação da vossa mente, pensando com Deus, sabe, alimentando a fé com a palavra de Deus. Deus vai nos transformando, Deus vai nos mudando de dentro para fora. Sabe, aquilo que eu achava que era tão importante ontem, hoje não é tão importante quanto era. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos transformando de dentro para fora. As misericórdias do Senhor vão renovando cada manhã em nossas vidas.
É pela graça, nós não merecemos. Isaías disse, não fui rebelde, não retraí. Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, não me retrocedi. Não me retrocedi. Retrocedi? Não retrocedi. Não retrocedi. Segui em frente. Uma coisa eu fiz, deixei as coisas que para trás ficaram. E avancei para as que estão adiante de mim. Paulo foi categórico nessas coisas. E olha, o autor de Hebreus, em capítulo 10, abre aí comigo, por favor, Hebreus 10. Eu penso que foi Paulo, se você falar que foi Pedro ou outro, não vou brigar com você, mas o autor de Hebreus está oculto. Eu penso que foi Paulo pela forma que foi escrita. Está escrito, versículo 35 a 39. Hebreus 10, versículo 35 a 39. Vou ler para os irmãos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha, nós não somos daqueles que retrocedem, que não volte para trás, mas aqueles que sigam em frente, de cabeça erguida, confiando em Deus, esperando em Deus, sabendo que Deus, sabe, está trabalhando em nossas vidas hoje e agora. Deus está, sabe, nos transformando por meio da sua palavra. E essa é a vontade de Deus, que nós sigamos em frente. Corramos a corrida da fé em frente, de cabeça erguida. Não retroceda, não volte para trás. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Deus há de completar o que Ele começou em nossas vidas, porque Ele nos ama. Deixe o que para trás ficou. Deixe o passado no passado. Siga em frente, dentro do chamado que Deus tem para a sua vida. O seu passado não pode impedir Deus de usar você hoje para a glória dele. O seu sucesso do passado ou o fracasso do passado não poderão te impedir Deus te usar hoje para a sua glória. Porque o que importa é o agora, o futuro. O passado já passou. Não tem jeito de retroceder, não tem jeito de voltar atrás, é seguir em frente. Por isso, o autor de Hebreus disse, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança, de seguir em frente, de correr a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe, amados irmãos, que privilégio para nós nessa noite. Sabe, o profeta Isaías disse, Deus me deu língua de eruditos para falar boa palavra aos cansados. Deus abriu meus olhos, Ele me desperta cada manhã. E eu não fui rebelde, não me retraí. Paulo disse, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, ou seja, não retrocedi. E o autor de Hebreus disse, não abandoneis a vossa confiança, mas siga em frente. Nós somos homens e mulheres justos, declarados justos, mediante a obra consumada por Jesus no Calvário. Foi pago um preço, e esse preço foi alto, foi o precioso sangue de Jesus derramado na cruz uma única vez por toda a eternidade. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Pela graça de Deus, fomos justificados. É para nós seguirmos em frente, é para nós corrermos a corrida da fé. O agora, o presente é tão importante para nós, as nossas decisões, as nossas escolhas, tudo que passamos agora é com os olhos no futuro, porque o nosso futuro é garantido pela palavra de Deus. Colossenses 3:4, estamos escondidos em Cristo, e Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele glória e poder.
Então, não retroceda. Nós não somos aqueles que retrocedem, perdão. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos da fé para seguir em frente e correr a corrida com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Amém? Pense nisso, amados irmãos. Deus te escolheu e me escolheu. Por quê? Porque Ele tem um plano para as nossas vidas. Deus nos separou para Ele com um propósito eterno. Corramos juntos a corrida da fé. Perseverantes. Não abandoneis a vossa confiança. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. O nosso chamado é pessoal e não podemos transferir para ninguém o sucesso ou fracasso. Sabe? Nós somos o que somos pela graça. Pela graça. O passado necessita ficar no passado. É o agora e o futuro que importa para nós. Fomos escolhidos por Deus, separados para Deus, para sermos luzeiros em um mundo tenebroso, como está em Filipenses capítulo 2. Pense nisso nesses dias, nesses próximos dias. Pense o quanto a sua vida é importante para Deus e para nós também. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite, pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, sabe, eu quero dizer para você, sua vida é muito importante. Se você não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Todos nós somos pecadores. E estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira, como está escrito em João 3,16, que deu seu Filho unigênito para vir aqui na terra com um propósito de morrer na cruz. João 12:27, Jesus disse, com este propósito eu vim para esta hora. Em João 10:18, Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. João Batista, quando viu Jesus, em João 1:29, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse o seguinte, em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim no seu coração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entre no meu coração. Me faz uma nova pessoa. Me faz uma nova criatura. E em teu nome, Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11-13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja pelo nosso site, sabe? Fala, pastor, fala para falar no privado, e fale conosco. Eu orei contigo recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e sigamos sempre em frente, de cabeça erguida. Porque Deus está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. Ele está cuidando, Ele está provendo, Ele está indo adiante de nós. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.